Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 111. Tenho compartilhado aqui os salmos de sabedoria e como isso se aplica em nossa vida cristã, ou como deve ser aplicado em nossa vida cristã. Salmo de número 111, a partir do verso 1, diz assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor de todo o coração na reunião dos justos, na assembleia. Grandes são as obras do Senhor e nelas meditam todos os que as admiram. Em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso, dá suprimento aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança. Mostrou o poder de suas obras ao seu povo, entregando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Todos os seus ensinamentos são fiéis. Estão firmados para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Enviou a redenção ao seu povo, estabeleceu sua aliança para sempre. Seu nome é santo e tremendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus ensinos revelam entendimento. O louvor que ele recebe dura para sempre. Vamos orar. Obrigado, Jesus, mais uma vez pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça maravilhosa. Obrigado por tua palavra que sempre nos edifica, que confronta a nossa natureza pecaminosa e nos conduz para a tua santidade. Obrigado porque por meio da tua palavra, Senhor, nós somos moldados segundo quem Cristo é. E esse é o nosso desejo, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos molde segundo o caráter de Cristo. Por isso pedimos a Ti que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor traga luz, ó Senhor, para todo o nosso ser, diante da Tua palavra, para que possamos compreendê-la, e ao compreender a Tua palavra, possamos aplicar em nossas vidas, e ao aplicar em nossas vidas, possamos glorificar o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor trabalhe em nossos corações por meio das santas Escrituras, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Muito bem, este salmo, que é um salmo que não tem um autor identificado, ele é conhecido como um salmo anônimo, por não ter justamente nenhum autor aqui que diz, por exemplo, como nós lemos há duas oportunidades atrás, um salmo de Moisés ou mesmo um salmo de Davi. Aqui não tem essa identificação, mas é um salmo que ele de fato ele é maravilhoso. Ele começa uma sequência de salmos que são conhecidos como salmos de aleluia, vocês sabem o que significa aleluia? Sabem o que significa aleluia? Às vezes a gente fala, aleluia, glória a Deus, mas o que significa aleluia? Significa louvem ao Senhor. A palavra aleluia significa louvem ao Senhor, ou louvado seja o Senhor. E esse salmo então, o Salmo 111, ele inicia uma sequência de salmos que nos convida, nos chama para louvarmos ao Senhor, nos chama para adorarmos ao Deus eterno, ao Deus verdadeiro. Então, esse salmo começa justamente com essa expressão. Então a primeira expressão que nós vemos aqui é um convite para que o povo louve e adore ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Pai. Então a primeira coisa que nós precisamos, ou a primeira reação que precisamos ter a este salmo, é que nós precisamos louvar ao Senhor, nós precisamos adorar ao Senhor. Ele nos chama para isso. O salmista, ele expressa aqui também que ele se junta a outros fiéis, outros fiéis adoradores,
para publicamente render graças ao Deus eterno, ao Deus soberano, né? Como certamente ele fazia de forma particular. Então ele demonstra aqui que aquilo que ele fazia no seu particular, ou a sua adoração que ele tinha a Deus no particular, quando ele se juntava com outros fiéis, ele também expressava isso publicamente, né? Então nós podemos também já aqui tirar uma lição de que aquilo que nós, a nossa adoração particular, ou a nossa adoração no secreto, né? Como as pessoas têm falado ultimamente, né? A oração no secreto, adoração no secreto, ela deve ser transportada também para a nossa adoração pública. Ela deve ser expressada também quando nós nos reunimos publicamente para louvarmos e adorarmos a Deus. Mas essa expressão ou essa adoração pública não deve se conter somente quando nós estamos reunidos, por exemplo, aqui nesse lugar. A nossa vida de adoração, ela deve ser expressa também na vida pública, vamos dizer assim, no meio da sociedade. Ainda que tentem nos inibir de fazer isso, ainda que a pressão para que a nossa adoração se dê somente no âmbito particular, ou só se dê no âmbito restrito de um lugar como esse, por exemplo, onde nós nos reunimos, a Bíblia nos diz que nós devemos adorar a Deus em todos os lugares e em todo o tempo. E esse convite então do salmista, né, para nós louvarmos a Deus, ele é um convite que parte da nossa adoração íntima, da nossa adoração particular. Ela se expressa depois quando nós estamos reunidos como igreja, mas ela também deve ser uma expressão pública, uma expressão no meio da sociedade. A nossa vida de adoração particular e em comunidade deve também se refletir na nossa vida social, entre os nossos amigos, no trabalho, enfim, em todos os lugares. A Bíblia nos chama para isso, a Bíblia nos convida para isso. A Bíblia diz que esse deve ser o nosso modo de vida. E, ainda que tentem nos inibir disso, nós temos não só a garantia da própria palavra de Deus, não temos somente a garantia da própria presença de Deus, como também temos uma garantia constitucional que nos garante o direito de nós adorarmos a Deus e falarmos de Deus em qualquer lugar. Nós temos esse direito constitucionalmente garantido. Mas acima da Constituição nós temos a própria garantia de Deus. Nós temos a garantia de Deus de que nós não só podemos, como devemos adorá-lo em todo lugar e em todo tempo. Paulo, ele vai nos advertir também acerca da adoração comunitária, né? Ele nos diz que nós devemos adorar a Deus comunitariamente, como resultado da nossa adoração particular. Então tudo começa na nossa adoração e ações de graças íntima. E como nós vamos adorar a Deus, como nós vamos ter uma vida de comunhão íntima com Deus, se nós não lemos a Bíblia no nosso particular, se nós não oramos no nosso particular, se nós não adoramos a Deus no particular? Nós precisamos ter essa disciplina de vida cristã. Precisamos ler a Bíblia não somente quando nós estamos aqui reunidos, mas precisamos ler a Bíblia diariamente em nossas casas. Precisamos ler a Bíblia no nosso cotidiano. Ela deve fazer parte da nossa, vou chamar assim, da nossa rotina, a fim de que se torne de fato um hábito. A leitura da Bíblia, a oração particular, ela deve fazer parte da nossa disciplina de vida cristã, até se tornar um hábito, até que ela seja de fato essencial para as nossas vidas. Se nós não fazemos isso de forma constante, significa que a palavra de Deus ela não tem sido essencial para nós. Significa que a oração não tem sido essencial para nós. Nós não temos dado o devido valor às Escrituras e não temos dado o devido valor à oração. E o que acontece quando nós temos uma vida, vou usar um termo bíblico lá de Jeremias, né, que é bastante
duro, né? Mas o que acontece quando nós temos uma vida cristã negligente? Acontece que quando nós nos reunimos, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como adorar a Deus comunitariamente, porque a gente não faz isso no particular, a gente não conhece Deus através das Escrituras. Então o nosso louvor comunitário, ele fica debilitado, ele fica raso, porque a gente não cultiva isso na nossa vida particular, a gente não cultiva isso no nosso dia a dia. E a Bíblia nos chama para nós, de fato, cultivarmos uma vida de adoração íntima, cultivarmos uma vida de leitura da Bíblia íntima. Se você acompanhou a nossa reunião de oração na quarta-feira, você viu a mensagem do pastor Silvio que falava do nosso esforço, do nosso empenho em lermos as Escrituras, em adorarmos a Deus. É preciso um empenho, porque nós temos que romper com a nossa própria resistência. A gente tem que romper com a nossa própria falta de vontade. Por quê? Porque a nossa natureza carnal e pecaminosa não tem vontade de ler a Bíblia todos os dias. A nossa natureza carnal e pecaminosa não tem vontade de orar todos os dias. Para orar, a gente precisa ser provocado. Precisa uma dor para a gente orar, não é? Precisa uma dificuldade, precisa um problema. Quando vem um problema grande, a gente fala, meu Deus, aí a gente dobra o joelho, às vezes até nem podendo muito, mas a gente dobra, a gente ora, a gente clama, a gente fala, Deus me ajuda. Alguns se apegam lá ao texto, né? Que a gente não sabe orar como convém, né? Aí a gente sai pedindo oração para todo mundo. Ora por mim, né? É o irmão da 6, conhece o irmão da 6? 6 ora por mim? O irmão dá 6 horas, 6 horas por mim. Claro, a Bíblia também nos mostra e nos incentiva a orarmos uns pelos outros. Isso é um dever da vida cristã. Temos que orar uns pelos outros e devemos compartilhar as nossas dificuldades para que nós oremos uns pelos outros. Até porque ninguém é adivinho. Como que alguém vai adivinhar que você está passando por um problema e vai orar por você? Você tem que falar. Você tem que falar. Algumas vezes Deus mostra? Sim, algumas vezes Deus mostra. Mas na maioria das vezes, nós temos que compartilhar. Falar, olha, meu irmão, eu estou enfrentando uma luta, estou orando, estou lendo a Bíblia, estou buscando a Deus, mas eu não estou conseguindo sozinho, me ajuda em oração. É por isso que nós temos pedidos de orações. É por isso que nós oramos uns pelos outros. Paulo orava pelas igrejas que ele percebia que tinha... que ele sabia que tinha problemas, porque essas notícias chegavam até ele. As pessoas compartilhavam com ele os problemas que estavam enfrentando, por isso ele orava. E ele também compartilhava os problemas que ele enfrentava, por isso a igreja orava por ele também. Ele chega em alguns momentos a dizer, orai também por mim, para que no abrir da minha boca, né, Efésios capítulo 6, o Senhor me dê coragem. Ele orava dessa forma. Mas, como eu estava citando aqui, né, Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, ele diz, irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Vejam que é algo que nós já temos. Ele está falando aqui da reunião comunitária. Ele diz então que algo que nós já temos, pois o Espírito Santo, né, nos deu enquanto nós lemos a Bíblia, enquanto nós oramos, enquanto nós adoramos ao Senhor na nossa vida particular. Ele já nos deu essas coisas, Ele já nos encheu com estas coisas. E aí então, quando nós nos reunimos, nós expressamos aquilo que nós já recebemos de Deus de forma coletiva. E aí os resultados são os mais maravilhosos possíveis. A adoração comunitária, ela acaba se tornando poderosa, porque cada um que recebeu algo do Senhor durante a semana, vamos dizer assim, uma vez que a gente se reúne aqui uma vez por semana, aquilo que nós recebemos durante toda a semana da parte de Deus, quando nós nos reunimos aqui,
tudo isso se junta em adoração comunitária a Deus e sobe como um incenso suave ao nosso Senhor. Mas torno a dizer, é necessário cultivar essas coisas no nosso dia a dia. É necessário ler a Bíblia cotidianamente. É necessário orar cotidianamente. É preciso nós termos uma vida de adoração e de edificação particular, para que isso também se reflita na nossa vida de comunhão na igreja. Mas voltando aqui para o Salmo, né? Qual era o motivo do louvor aqui que o salmista levanta, né? Qual era o motivo da gratidão? Por que ele chama o povo para adorar ao Senhor? Por que ele chama o povo para louvar ao Senhor? Qual era o real motivo dessa gratidão? Os versos 2 e 3 mostram que as razões e os motivos de louvor e gratidão eram as obras maravilhosas do Senhor e tudo aquilo que ele já havia feito. Ele diz: grandes são as obras do Senhor e nelas meditam todos os que as admiram. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Nós nos juntamos publicamente e adoramos com ações de graças por tudo o que Deus tem feito, por todas as suas obras maravilhosas. Vejam que apesar de nesses versos aqui o salmista se concentrar nas obras maravilhosas do Senhor, ele também aponta, ou talvez principalmente ele aponta, que o epicentro da adoração, o epicentro, né, do louvor é o próprio Deus. Veja, ele está mostrando que a razão de nós louvarmos, ou ao observarmos as obras do Senhor, nós devemos louvar ao próprio Deus, mas o Senhor é a razão principal da adoração. A despeito das suas grandes e maravilhosas obras, nós só vamos conseguir adorar a Deus olhando para as suas obras se nós de fato olharmos para Deus. E quando nós olhamos para Deus e vemos as suas grandes obras, então nosso coração se enche de mais gratidão ainda, de mais adoração ainda. Porque nós observamos que não foi qualquer pessoa quem fez aquelas obras. Não foi qualquer um que realizou aqueles feitos. Foi o próprio Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem criou todas as coisas, e é Ele então que realizou e tem realizado todas essas obras maravilhosas. O prazer e a satisfação em Deus é que nos faz olhar para as suas obras e nos ajuda a entender as razões que levam a Deus a executá-las. Por que Deus executa essas grandes obras? Nós precisamos olhar para Ele, nós precisamos conhecer o coração de Deus para saber quais são as razões que o levam a realizar essas grandes obras. Esses versos então, né, que eu citei aqui, os versos 2 e 3, vão apontar para isso. Apontam para as grandes obras do Senhor, mas nos faz olhar principalmente para aquele que realiza as grandes obras. Porque senão nós podemos atribuir essas obras, como muitos fazem, a muitas outras pessoas, às vezes a muitos outros falsos deuses, inclusive. Alguns atribuem os grandes feitos de Deus a anjos, alguns atribuem os grandes feitos de Deus até a demônios. Por quê? Porque não olham para Deus. E aí atribuem aquilo que Deus fez não a Deus, mas a outros. E isso acaba se tornando uma idolatria. Mas também nós vemos aqui, né, algo que o salmista também nos chama a atenção. Quando ele nos chama para olhar para Deus, ele nos chama para olhar para Ele, não de uma forma superficial, mas Ele nos chama para olhar para Deus com devoção. Ele nos mostra que os nossos olhos devem ser abertos para Deus, ou por Deus, né, para que possamos olhar para Ele e vermos quão glorioso e majestoso o próprio Deus é.
Deus é maravilhoso, Deus é majestoso, como ele expressa aqui, Deus é glorioso. E quando nós olhamos para Ele, nós vemos a majestade de Deus. Quando nós olhamos para Ele, nós vemos a glória de Deus. Quando nós olhamos para Ele, nós vemos a sua santidade. E como nós cantamos aqui também, né? E o salmista, no outro salmo, ele diz, né? Nós adoramos a beleza da sua santidade. Ao olharmos a santidade de Deus, claro que num primeiro momento, assim como foi com Isaías, nós somos confrontados com essa santidade. Nós vemos que nós somos pó e que nós estamos perdidos, mas a graça de Deus é derramada sobre nós. Mas quando nós passamos por esse momento, ou somos transportados para essa realidade de que a graça derramada sobre nós nos permite estarmos diante dele para adorarmos, o que acontece? Nós passamos a apreciar essa santidade, nós passamos a ver a beleza que há na santidade de Deus, nós passamos a desejar esta santidade, e nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. Ao invés de rejeitar Deus, nós nos voltamos para Ele em adoração. Nós adoramos a beleza da sua santidade. Então, o salmista aqui nos chama também para olharmos para o próprio Senhor, para o Senhor da nossa salvação com devoção, para vermos a sua glória e a sua majestade e adorarmos ao Senhor segundo a sua glória e majestade. Mas também nós vemos a sua justiça. Nós vemos a justiça da sua redenção, que é imputada a nós. E aí eu recomendo que você veja novamente a mensagem que foi pregada pelo pastor Silvio na semana passada. Veja como Deus nos conduz e nos leva a entendermos como a justiça foi imputada a nós. A justiça de Deus foi imputada a nós, e isso nos leva a uma vida de santidade também, uma vida de adoração ao Senhor. Quando nós entendemos que a justiça da redenção, a justiça que foi derramada, inclusive a ira de Deus, né, que foi derramada sobre Jesus para que nós pudéssemos ser livres, como ela de fato nos conduz para essa vida de adoração e potencializa a nossa gratidão e a nossa adoração a Deus. Quando nós percebemos a justiça redentiva de Deus, nós somos conduzidos para uma gratidão que não é superficial, torno a dizer, mas é uma gratidão que é profunda, é uma gratidão consciente, é uma gratidão que leva o nosso coração a exultar diante de Deus por quem Ele é e também por tudo que Ele tem feito. Os versos 4 e 5, né, o salmista diz: Ele fez memoráveis as suas maravilhas, o Senhor é compassivo e misericordioso, dá suprimento aos que o temem, lembra-se sempre da sua aliança. Deus, Ele não só fez, como tem feito e ainda fará coisas maravilhosas em nossas vidas, coisas palpáveis, coisas que de fato afetam o nosso dia a dia. Deus tem feito coisas que, quando nós observamos e percebemos de forma clara, o nosso coração de fato se enche de alegria, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos abençoado, Ele tem provido todas as coisas. Em meio às dificuldades, Ele tem sido o nosso provedor. Em meio às lutas, Ele tem sido o nosso protetor. Em meio às nossas dúvidas, Ele tem sido aquele que realça e fortalece a nossa fé. Quando nós estamos fracos, Ele vem de fato e estende a sua mão e nos levanta, e os nossos joelhos ali fraquejados, Ele faz com que nós fiquemos de pé. O Senhor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa proteção. No nosso dia a dia Ele tem feito coisas maravilhosas, coisas poderosas. E talvez, né, quando a gente olha e ouve alguns testemunhos, né, a gente fala: puxa vida, né, Deus não fez tanta coisa assim
poderosa, né? Quando a gente vê, por exemplo, testemunhos, né, de curas, de milagres, né? Como é comum nós ouvirmos as grandes maravilhas que Deus tem feito na vida de algumas pessoas, e a gente pensa, puxa, mas o que Deus fez na minha vida? Deus não tem feito nada. Tem feito sim, Ele tem feito sim. Você precisa celebrar e adorar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, nas mínimas coisas, porque até nas mínimas coisas nós podemos ver as grandes obras do Senhor. Mas esses dois versos aqui, o 4 e o 5, eles nos mostram também que de todas as obras maravilhosas que Deus tem feito, que Ele fez, há uma que se destaca dentre todas. Há uma que é mais significativa e talvez é a principal dentre todas, e que é o tema central também desse salmo, que é a obra da salvação, que é a obra da redenção. Dentre todas as obras que Deus fez, dentre todas as obras que Deus faz, dentre tudo aquilo que nós podemos ver e experimentar de Deus, a maior e mais maravilhosa obra que Ele realizou foi a obra da redenção. Através desta obra, Deus nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E por que eu digo que esse é o contexto do Salmo 111? Porque na mente, no coração do salmista e de todo o povo, está justamente as obras de libertação do povo da escravidão do Egito. O povo foi liberto daquela escravidão. O povo que vivia sob a opressão dos seus inimigos egípcios, esse povo foi liberto de forma milagrosa e poderosa. Deus, com sua mão poderosa, libertou o povo da escravidão e continuou manifestando o seu poder e as suas maravilhas durante toda a trajetória no deserto até a terra prometida. Deus realizou uma grande e poderosa obra, e estes salmos aqui, né, eles eram entoados justamente durante as festas, né, da Páscoa. Daqui a pouco nós também vamos celebrar a Páscoa, né, daqui a alguns dias a gente vai celebrar a Páscoa também. E a Páscoa tem essa expressão também de libertação. Jesus morreu durante as festividades da Páscoa, mostrando, e a Bíblia deixa isso claro, que Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é aquele que se ofereceu como sacrifício em nosso lugar, para a nossa salvação, para a nossa libertação. E esta é a obra mais maravilhosa que Deus realizou em nosso favor. Como eu disse, o salmista tinha em mente justamente a obra de Deus que libertou o povo da escravidão do Egito, e a celebração da Páscoa, que era um memorial, né? Que é na verdade um memorial permanente. Então, ao olhar para Deus, ele se lembrou, né? O próprio Deus se lembrou, né, daquilo que Ele prometeu para o seu povo. E quando nós olhamos para Deus, nós também nos lembramos que Ele é benigno, que Ele é misericordioso. Nós somos relembrados e estimulados da mesma forma quando nós olhamos para Deus. O salmista olhou para Deus e se lembrou de que Ele era misericordioso e benigno, gracioso e glorioso. Quando nós também olhamos para Deus, nós também somos relembrados de que o Senhor, Ele é cheio de misericórdia e compaixão. O Espírito Santo nos mostra o caráter santo de Deus, nos mostra a sua misericórdia que se renova a cada manhã, mais uma vez se lembrando do que Deus disse através de Jeremias, né? Que a misericórdia se renova a cada manhã. Isso está lá em Lamentações. O Espírito Santo, Ele nos mostra a compaixão de Deus, e este era o motivo do ajuntamento aqui do salmista. E esse também deve ser o motivo do nosso ajuntamento. Nós nos lembrarmos da misericórdia e da compaixão de Deus.
da sua salvação, da maneira como Ele nos libertou do pecado, da maneira como Ele nos libertou da escuridão, da maneira como agora nós temos a viva esperança de viver a eternidade com Ele. Esse deve ser o motivo do nosso ajuntamento, esse deve ser o motivo do nosso louvor. Devemos acordar todos os dias e nos lembrar desta obra maravilhosa de redenção e agradecer ao Senhor. E quando nos juntarmos aqui, a Bíblia chama, do ajuntamento dos santos, o ajuntamento daqueles que foram salvos, o ajuntamento daqueles que estão indo em direção a Canaã celestial. É o ajuntamento daqueles que estão adorando aqui para dar continuidade à adoração lá na eternidade. No verso 6 diz: mostrou o poder de suas obras ao seu povo, entregando-lhe a herança das nações. Ao longo da caminhada do povo no deserto, rumo à terra prometida, desde que eles foram libertos ali do Egito, Deus continuou conduzindo o seu povo em segurança, livrando, sustentando e preservando este povo com obras magníficas e poderosas. Ele fez água brotar no deserto, as roupas deles não gastavam. Ele alimentou esse povo quando não tinha supermercado, quando não tinha vendinha, quando não tinha nada. No deserto não tinha nada. Não tinha lá o carro vendendo ovo. Não tinha um açougue lá para comprar uma carninha para fazer um churrasco. Não tinha, mas Deus mandou as codornizes lá. Deus mandava o maná. E eles eram alimentados milagrosamente. Por um dia, por uma semana, por um ano. Não, por 40 anos Deus sustentou o povo. E esse povo peregrinando pelo deserto. Em alguns momentos eles encontravam outras nações, outros povos. Alguns eram cordiais, outros nem tanto. Aqueles que eram mais cruéis, Deus livrou o seu povo desses povos cruéis. Deus realizou milagres maravilhosos, Deus realizou obras magníficas, enquanto esse povo caminhava pelo deserto. Diante das dificuldades e desafios do caminho, o povo era estimulado a olhar para Deus e tinha em Deus a garantia de que chegariam na terra prometida. Eles tinham a garantia de que o próprio Deus os conduziria à terra prometida. Assim também é conosco. Deus manifesta e continua a manifestar suas obras poderosas a fim de assegurar a nossa chegada à vida eterna. Nós estamos caminhando por este mundo, nós estamos peregrinando neste mundo, enfrentando grandes dificuldades, enfrentando grandes lutas, enfrentando desafios que muitas vezes a gente olha e fala assim: eu não vou conseguir suportar, mas Deus vem com sua graça, Deus vem com seu poder, Deus vem com a sua presença, Deus vem com o seu Espírito, e Ele nos conduz, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos inspira, Ele fortalece a nossa fé, e Ele diz: você vai chegar lá porque eu disse que você vai chegar lá. Não importa o perrengue que você passe nessa vida, não importa, porque Deus, Ele está ao nosso lado. Jesus prometeu aos seus filhos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa promessa Ele cumpre todos os dias. E a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Ele, o Espírito Santo passou a habitar em nós, e a presença do Espírito Santo em nós é esta garantia da presença cotidiana de Jesus em nós. Por causa da presença do Espírito Santo, nós temos essa garantia de que o próprio Deus Pai, o Deus Filho, habitam em nós. Nós que somos tão pequenos e pecadores, a Trindade habita em nós e nós habitamos nele. Ele habita em nós, mas nós também estamos envolvidos com Ele, e Ele se envolve conosco, e Ele então nos conduz. E às vezes a gente pensa que a gente
superou uma batalha, superou um desafio, a gente pensa que foi porque a gente orou muito. É claro, nós temos que orar, mas a nossa oração deve nos levar a confiar em Deus. Essa é a razão da oração. Devemos orar para que a nossa confiança esteja em Deus, porque é Ele quem faz. A gente olha para trás e fala: como é que eu consegui? Aí a gente percebe que não foi a gente que conseguiu, foi Ele que conseguiu, foi Ele quem fez. E quando nós percebemos isso, como fica o nosso coração? Fica cheio de gratidão, fica cheio de louvor, se enche de adoração, porque Ele é quem tem feito, Ele é quem faz, e Ele é quem continuará fazendo. E eu quero repetir aqui: Deus manifesta e continuará a manifestar as suas obras poderosas, a fim de Ele mesmo assegurar a nossa chegada à vida eterna. Diante disso, diante dessa realidade, diante desse poder, diante dessa verdade, o que nós podemos dizer? Podemos dizer a mesma coisa que o salmista disse no início desse salmo: aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja o Deus da nossa salvação. Isso deve ser algo cotidiano. Todos os dias nós precisamos nos lembrar dessa maravilhosa obra de redenção. E aí, ao invés de nós levantarmos na segunda-feira e falar: ai meu Deus, mais uma segunda-feira, nós vamos levantar na segunda-feira e falar: aleluia! Ao invés de uma murmuração na segunda, nós vamos ter hinos de louvor na segunda. E vamos passar a semana inteira com o nosso coração cheio de gratidão. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que enfrentar as coisas do dia a dia muitas vezes nos leva a pensar em desistir. Mais uma vez citando o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 6, ele diz: fortalecei-vos na força do Senhor. Não dependa da sua própria força, não dependa da sua própria capacidade, não dependa da sua intelectualidade, não dependa dos seus sentimentos, dependa do Senhor, confie no Senhor. Então o seu coração será revigorado todos os dias, o seu coração será cheio de alegria todos os dias, o seu coração será cheio de esperança todos os dias, e o seu coração será cheio de fé todos os dias. Aleluias, é o que o salmista diz. Os versos 7 ao 9 mostram que enquanto nós caminhamos nesta terra, assim como foi com o povo lá na antiguidade, nós devemos confiar no caráter santo e fiel de Deus. É isso que Ele nos diz, é isso que Ele nos mostra, que enquanto nós caminhamos nesta terra, nós devemos caminhar em plena confiança no Deus da nossa salvação, porque Ele é santo e Ele é fiel. Nós não caminhamos no escuro, nós caminhamos por fé, não caminhamos por vista, mas não caminhamos no escuro. A gente não precisa ver para crer, mas nós temos a luz de Cristo em nós. Nós caminhamos na luz, porque nós somos filhos da luz. Nós não caminhamos em trevas. As obras de Deus manifestam sua fidelidade e justiça. Isso está claro para nós. Os seus preceitos, que é a maneira como nós devemos viver, a maneira como Ele estabeleceu que nós devemos viver, são absolutamente confiáveis. Deus, Ele guarda suas promessas para sempre e as cumpre com fidelidade e honra. É nessas bases que nós caminhamos. Nós caminhamos olhando para as obras manifestas de Deus, por causa da sua fidelidade, da sua justiça, que são imutáveis, porque o próprio Deus é imutável. Nós caminhamos segundo os seus preceitos, segundo aquilo que Ele estabeleceu que nós devemos viver. Nós não vivemos de qualquer jeito, a gente não faz as coisas de qualquer jeito.
Não, nós observamos o que a palavra de Deus nos diz. Ela é a nossa regra de fé e de conduta. Não é a cultura do mundo que determina qual é a nossa conduta. É a palavra de Deus que determina qual é a nossa conduta. E nós nos conduzimos segundo a palavra de Deus, porque nós confiamos que aquele que estabeleceu essas condutas, esses preceitos, Ele sabe como nós devemos viver para sermos felizes. E toda essa maneira de viver, Ele estabeleceu justamente para que possamos ser felizes. Não é o que Ele diz, mais uma vez citando Jeremias, texto que a gente conhece bem? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal. Para o quê? Vos dar aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês esperam. Ninguém acorda de manhã e fala assim: hoje eu quero ser infeliz, hoje eu quero sofrer. Alguém acorda de manhã assim? Hoje eu quero sofrer. Manda sofrimento, Deus. Não. Você acorda de manhã e fala assim: Deus, hoje eu quero ser feliz. Hoje eu quero ser feliz. Uma frase que as pessoas têm usado muito ultimamente, né? Diante de tantos embates, né? Principalmente políticos, né? As pessoas têm dito o seguinte, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Não é que as pessoas têm dito? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, né? Para evitar ali alguns embates, alguns conflitos, né? Mas não basta você abrir mão da sua razão, e não basta você desejar ser feliz, porque a alegria está em Cristo. Jesus nos disse e prometeu que nos daria uma alegria que o mundo não pode nos dar. Porque a alegria do mundo é passageira, mas a alegria de Cristo, ela é permanente, ela é eterna. Por quê? Porque Ele mesmo é a alegria da nossa vida. Ele é a nossa alegria. Ele é aquele que derrama sobre nós o seu próprio caráter, nos envolve com o seu próprio caráter, e nós nos alegramos nele. Por isso muitas pessoas também não entendem como que a gente passa pelas dificuldades e continua feliz. Eu estou vendo que você está aí, às vezes numa cama, doente, mas você continua feliz. Às vezes alguém, né? Aqui, agora eu estou fantasiando, tá? Alguém visita um crente fiel, né? Aí chega lá, entra na casa, daí vê lá a mesa lá cheia de conta para pagar, né? E não é só conta atual, não, é conta de 2, 3 meses atrás, né? Que não foi paga, aquela coisa, não sabe como pagar, não sabe como fazer e tal. Mas a pessoa está feliz, recebe o visitante ali feliz, né? E às vezes não entende por quê. Porque como com todas essas contas para pagar, sem dinheiro para pagar essas contas, você continua feliz? É porque a razão da nossa alegria não está no dinheiro. A razão da nossa alegria é uma pessoa, é Jesus. É claro que o Senhor, como eu disse, na sua misericórdia, na sua compaixão, Ele também nos dá recursos para que a gente possa suprir as nossas necessidades, pagar as nossas contas. Deus não vai nos deixar na mão, até porque o livro de Provérbios diz que é melhor o bom nome do que muitas riquezas, né? Ter o nome do Serasa lá não é muito legal, né? Então Deus, Ele também nos dá essa capacidade. Às vezes não é no nosso tempo, não é no momento que a gente quer, mas certamente Ele nos ajuda para que a gente possa superar essas dificuldades financeiras também, nos dando inclusive sabedoria e entendimento de como lidar com as nossas finanças. Mas não é nem esse o assunto aqui. Vamos voltar. Então essas são as razões para nós confiarmos em Deus: as suas obras que manifestam sua fidelidade e justiça, os seus preceitos que conduzem a nossa vida, e as suas promessas que Ele cumpre com fidelidade e honra. Essas razões
nos levam a olhar para Deus e confiarmos totalmente que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E aí finalmente o salmista termina aqui no verso 10, né, mostrando como que a nossa vida de fato deve ser conduzida. Ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que isso significa? Significa que o nosso relacionamento com Deus, ele deve estar baseado e fundamentado em quem Ele é. Nós precisamos conhecer quem Deus é, para que então nós possamos nos relacionar com Ele com base em quem Ele é, e não com base em quem nós imaginamos que Ele seja. Percebe? O temor do Senhor nos faz nos aproximar de Deus, né, cujas obras são maravilhosas, mas nos faz nos aproximar dEle com temor, com espanto por quem Ele é, reconhecendo a sua santidade, reconhecendo o seu poder e o reverenciando. É uma comunhão, é um relacionamento onde nós reverenciamos a Deus por quem Ele é. No temor do Senhor, nós percebemos a sua santidade. Nós percebemos que Ele não se mistura e não há nada impuro nele. E Ele nos chama para essa santidade, e Ele nos inspira a vivermos em santidade. Ele nos leva a uma vida de reverência. Ele nos leva a uma vida em que o temor, que também envolve o medo, né? Porque o temor não é só nós vermos a Deus como Ele é, e entendermos o seu poder, e o termos em alto respeito. Mas também envolve o medo, porque esse mesmo Deus é um Deus justo. Uma vez que nós sabemos quem Ele é, nós sabemos também que Ele é justo, e que Ele pune o pecado, que Ele pune o pecador. Então envolve também o medo da punição, o medo de irmos para o inferno. Mas vamos dizer assim, a mola propulsora do temor é justamente o amor que é cultivado em nossos corações por quem Deus é. E esse amor nos leva a termos um alto respeito por Ele. Esse amor nos faz olhar para Deus e nos faz reverenciá-lo da seguinte maneira: se eu conheço alguém de muita importância nessa terra, quando eu olho para Deus, eu vejo que Deus, Ele é digno de muito mais respeito do que a pessoa mais respeitável dessa terra. E quando eu tenho essa atitude, eu tenho esta consciência, eu sou levado a viver de uma maneira em que nada que eu faça me levará a ofendê-lo. O temor me faz viver de uma maneira que eu vou buscar não ofendê-lo em nada. O temor, ele chega a ser tão profundo no nosso coração, ou ele deve ser tão profundo no nosso coração, que nós não vamos ousar a ter um pensamento que possa ofender a Deus. Por quê? Porque Ele é santo, porque nós sabemos que Ele é o Deus Criador, Ele é o nosso Senhor. Então nós não vamos querer ofendê-lo, nem mesmo em pensamentos. Nós não vamos querer entristecê-lo em nada, nas nossas atitudes. Percebe? O temor do Senhor nos leva a uma vida de reverência a Ele, uma vida de santidade e uma conduta santa nesta vida diante dos homens, mas por causa dEle. Então a gente percebe aqui que no final desse salmo, o salmista, ele nos remete de novo a olharmos para Deus. E ele diz aqui, né, citando justamente Provérbios, que esse temor, né, é o princípio da sabedoria. Isso está lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, né, capítulo 9 também, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí ele continua, né? Todos os que cumprem seus ensinos
revelam entendimento, e nisso está a sabedoria. Nós buscamos conhecer Deus. Quando nós conhecemos Deus, sabemos que Ele é santo, nós o reverenciamos, nós temos uma vida de verdadeira adoração a Ele, de verdadeira devoção a Ele. Nós buscamos ter uma vida santa nesta terra, e o nosso empenho, o nosso esforço é para que de fato nós possamos viver segundo a Sua palavra, segundo aquilo que Ele nos ensina. Por causa do temor, nós passamos a viver de forma como Ele ordena que vivamos. E Ele finaliza aqui esse verso 10 dizendo: o louvor que Ele recebe dura para sempre. Por quê? Porque aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que o temem, recebem dele sabedoria para viver nessa terra, e continuamente o louvam, continuamente o adoram, tem uma vida de gratidão ao Senhor, até a sua vinda, sim, mas também por toda a eternidade. O salmista termina então nos exortando a olharmos para Deus e vivermos segundo a sua vontade. Porque, torna a dizer, quando nós olhamos para Deus e depois olhamos para as suas maravilhosas obras, então tudo aquilo que nós vemos das suas obras se potencializa. Mas nós vamos exaltar e adorar ao Senhor, principalmente pela principal obra, sendo redundante aqui, pela principal obra que Ele realizou, que foi a obra de salvação, que foi a obra de redenção por meio de Jesus Cristo. Esse povo aqui olhava para esta obra de redenção, vendo como Deus os livrou do Egito. Nós olhamos para essa obra de redenção, vendo como em Cristo nós fomos salvos e libertos da perdição eterna. Nós louvamos, por isso nós adoramos. E por isso nós convidamos uns aos outros a adorarmos e louvarmos ao nosso Deus. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido e recebido essa palavra, e que de fato nós possamos ser estimulados a viver uma vida de louvor a Deus. Que o aleluia faça parte do nosso dia a dia. Que o louvor e a adoração ao Senhor sejam um hábito, e como dizem alguns, e isso é verdade, seja um estilo de vida, seja o nosso estilo de vida, uma vida de adoração e uma vida de louvor ao nosso Deus, ao Deus da nossa redenção. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu imenso amor, pela tua graça e por tuas obras maravilhosas que nós temos visto e experimentado no nosso dia a dia. O Senhor tem sustentado o teu povo, o Senhor tem livrado o teu povo, o Senhor tem trazido provisões para o teu povo, o Senhor tem curado o teu povo, o Senhor tem realizado milagres no meio do teu povo. Nós vemos e temos ouvido testemunhos maravilhosos de como o Senhor tem livrado pessoas da morte, como o Senhor tem livrado pessoas do câncer, como o Senhor tem livrado pessoas de deficiências, até mesmo de nascença. Tu, ó Senhor, que segundo as Escrituras nos dizem, nós cremos que curou cegos de nascença, o Senhor que curou alguns que estavam mudos, alguns que eram aleijados. O Senhor continua realizando estas obras, o Senhor continua manifestando o teu poder, o Senhor continua fazendo milagres, prodígios e maravilhas. E nós te louvamos por isso, nós te adoramos por isso. Mas esse salmo nos faz olhar para a mais magnífica obra que o Senhor realizou, que foi a obra da salvação, que foi a obra da redenção, a obra que garante a nossa vida eterna. E o Senhor mesmo se mostra como garantia da nossa entrada na vida eterna. Por isso, Senhor, nós te louvamos, por isso nós te exaltamos, por isso nós te glorificamos, por isso nós te bendizemos, por isso nós reconhecemos quem tu és. E
nós te pedimos, Senhor, que nesta caminhada, nesta terra, enquanto estamos indo para a vida eterna, enquanto estamos caminhando para a Canaã eterna, enquanto esperamos pelo cumprimento da tua promessa que nos diz que nós passaremos a eternidade contigo, enquanto isso, enquanto vivemos nesta vida, nós pedimos e clamamos ao Senhor que nos ajude a viver com fidelidade a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a viver em obediência à tua palavra. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida de reverência ao Senhor, uma vida de santidade, não uma vida de pecado. Que nós a cada dia possamos abandonar o pecado, que nós a cada dia possamos abandonar a mentira, o engano, e como teu povo possamos viver em espírito e em verdade, te adorar em espírito e em verdade, e possamos viver em santidade. Nos ajude, Espírito Santo, tu que estás presente em nossas vidas, nos ajude a vivermos em santidade, nos ajude a vivermos segundo o que as Escrituras dizem. Que a tua palavra, Senhor, nos molde a cada dia segundo o teu caráter, segundo quem tu és, e que a cada dia nós possamos viver uma vida distinta da cultura mundana, carnal e pecaminosa. Que possamos ser santos como o Senhor é santo, que possamos abandonar os nossos pecados, nos arrepender deles e viver segundo o que o Senhor nos diz e nos ensina. Nos ajude, Espírito Santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E nós viveremos uma vida de adoração, viveremos uma vida de louvor ao Senhor, e vamos estimular outros também a viver esta vida de louvor e adoração, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda glória, o Senhor é digno de toda honra. O Senhor é digno de que nós levantemos nossas mãos em adoração ao Senhor. O Senhor é digno de que entoemos canções em honras e glórias ao teu nome. Que todos os dias nós possamos viver essa vida de adoração e louvor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.